Olá, sagrados, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, eu sou a regente do Templo Escola Flor de Lis. Estamos na Semana do Exu do Ouro. E um dos pedidos que os Exus fizeram para a gente foi da gente fazer o Pão de Cristo, que é um pão que tem um ensinamento sobre aquela coisa da divisão dos pães que Jesus fez, da multiplicação dele. Então, hoje eu vou ensinar para vocês o fermento, nós vamos fazer tudo junto, tá? Hoje eu vou ensinar a primeira parte dele, depois nós vamos fazer a divisão dos fermentos e depois a gente vai fazer o pão. Então, vocês vão acompanhar tempo a tempo isso, tá bom? É para mostrar para vocês que por muitas vezes, né, quando eles falam sobre a multiplicação dos pães, a gente pensa muito sobre, foi um milagre, foi algo fora do contexto da terra. Não. Essa multiplicação dos pães já acontece há muito, muito tempo. E veio ensinado de lá. Esse fermento é um fermento natural que existia já no planeta, feito de 4 ingredientes simples, que eles utilizavam porque o pão era muito consumido naquela época. E isso veio passando de geração em geração. Então, passou pela Europa até chegar aqui ao Brasil, através até do catolicismo em si. E eu me lembro, né, vou contar uma história, porque eu sempre conto a história da minha vida para vocês. Eu me lembro de que desde criança minha mãe ganhava esse fermento e um pão de presente. E toda a comunidade religiosa de lá de onde eu morava, ali na cidade de Tiradentes, no Vilma Flor, era dividido esse pão e esse fermento para as pessoas. E aí quando a gente fazia, né, deixava curar o fermento e tudo mais, e aí quando a gente ia fazer o pão, assava aquele pão, a gente pegava um pão e o fermento e levava para a pessoa com uma oração, um Pai Nosso que fosse, entregava para aquela pessoa para ela poder fazer o pão na casa dela. Então, ela já comia e botava o fermento para curar para fazer no outro dia. E essa mesma pessoa depois pegava o fermento e um pão, porque dá 3 pães, tá? A quantidade de fermento e depois a receita que eu vou passar para vocês. E aí, essa mesma pessoa que ganhava o pão e o fermento, ela deixava curar 12 horas, assava o pãozinho dela, separava uma parte do fermento, pegava o pão depois de assado e o fermento e entregava para alguém. E assim a gente multiplicava esses pães. Esse é o ensinamento. Você poder entregar para o seu vizinho, para o seu amigo, amor. É um ensinamento de amor de Jesus. Se a gente faz, por que não dividir? Como aqui nós dividimos a fé, nós dividimos a solidariedade com as pessoas, nessa semana do Exu do Ouro, que a gente está fazendo uma mesa do Exu do Ouro, para quem não vai participar, mas pode entrar em oração aí, pede a Deus, tá? Faz um Pai Nosso, todos esses 10 dias que quiser acompanhar a gente, e quando for fazer o pão, também faça a sua oração, peça a Deus pela multiplicação e fartura da sua casa, porque na verdade o pão significa fartura. E os ingredientes são muito simples, gente, para fazer esse fermento acontecer e para você depois fazer o seu pão na sua casa, tá? Dá 3 pães bem grandes. Vamos lá? Primeiro ingrediente do fermento, farinha de trigo. O segundo ingrediente, o sal. E o terceiro ingrediente, o açúcar. E tudo isso vai ser misturado em meio litro de água, tá? Essa água tem que ser filtrada. Ela não pode ser fervida ou água mineral, não pode ser uma água colorada, tá bom? Vamos lá? Eu vou colocar a água primeiro. Tem que ser meio litro, tá, gente? Para começar a fazer o fermento. Vou pôr a água. 3 colheres e meia. 1, 2, 3 e meia. De farinha de trigo. Já começa a mexer para dissolver. Tem que dissolver bem para não deixar grumo da farinha de jeito nenhum, não pode, porque senão o fermento ele não cria força. Tá vendo como é um jogo de paciência? Enquanto você tá fazendo isso daqui, faz uma oração, canta um ponto para quem é da Umbanda, para quem não for, canta um louvor. Vai agradecendo e pedindo a Deus para que esse pão também possa alimentar quem precise, tanto de alimentar o físico como o espiritual. Que esse fermento possa multiplicar, porque ele multiplica, que ele possa crescer e possa levar o alimento
o pão e a luz para casa de uma pessoa a quem você vai entregar e que ela possa, assim, fazer essa corrente acontecer, tá? Ah, mas você é da Umbanda, você está fazendo isso? Sim. Eu sou da Umbanda e estou fazendo isso porque isso é amor, gente, caridade, solidariedade. E a gente vai distribuir esse pão, tá? No último dia da mesa de Exu, nós vamos distribuir para as pessoas. Então, cada um que pegar vai trazer um pão para distribuir aqui. Para entregar para as pessoas, que a gente vai entregar a comida e nós vamos entregar o pão. Tem que fazer tudo com muito amor, muita paciência, tá vendo? É o fermento, tá dissolvido, a farinha de trigo. Agora eu vou aqui, 2 colheres de açúcar. Eu deixei assim, gente, para não pode ver as marcas, tá? Tem que ser farinha de trigo sem fermento, tá bom? Não pode ser farinha de trigo com fermento. Dissolve bem o açúcar. Pensar que naquela época de Jerusalém, as mulheres faziam esse pão. Não sei se era bem um açúcar branco, né? Porque não tinha. Mas eu sei que o sal, a farinha, a água, ela já usava. E o fermento era feito dessa forma natural também. Dissolveu o açúcar. Agora vem aqui. Eu vou pôr assim, ó. É uma colher de chá. Essa é quase de café, né? Uma colher de chá de sal, tá? E você coloca ali. Misturou. Dissolveu tudo bem, dissolvidinho. Que esse pão possa abençoar, que esse fermento possa crescer. Com o crescimento dele, a gente possa levar prosperidade para as casas que receberem, para as vidas das pessoas. E de um vão ser muitos, tá, gente? E prosperidade é isso. É multiplicar. Desse daqui vão ser criados mais ou menos 30 pães grandes, tá? Para mais, tá, gente? Vai ser distribuído, a gente vai fazer o nosso também. Isso é multiplicação. Na primeira leva, tá? Esse. Da primeira leva. Depois, nas outras levas, vão ser mais, tá? Porque aí cada um que pegar vai dividindo com o seu próximo. Como eu disse, dá 3 pães esse fermento. Dissolvido. Tá bem dissolvidinho. Agora a gente vai pôr. Tem que ser uma garrafa PET, tá, gente? Para vocês que têm a garrafa, ó, tem utilidade guardar o fermento para fazer um fermento natural. Garrafa PET. Eu sou um pouquinho jeitosa. Eu vou aqui para a pia, porque eu não quero fazer estrago. Mexer mais para não ficar nada. E vamos colocar aqui. Prontinho. Fechou. A tampinha. Temperatura ambiente, 7 dias. Quando você for, e tem que ser garrafa PET, por quê? Porque ela dá uma inchada, não pode ser garrafa de vidro, tá? É um fermento, então ele vai fermentar. Aí tem que ser uma garrafa PET porque ela dá uma inchadinha, ela não estoura não, ela só incha. E a garrafa PET aguenta, tá bom? Daqui a 7 dias, eu vou pegar esse fermento, colocar mais meio litro de água, mais 3 colheres de sopa, 3 colheres e meia de sopa de farinha, 2 de açúcar e 1 de chá de sal. E aí, eu vou separar. Uma parte eu vou dar e a outra parte eu vou fazer os pães. E aí, daqui a 7 dias, a gente se encontra de novo para mostrar o restante, tá bom? Um beijo para vocês. Até 7 dias.